fazer uma breve introdução na área da ginecologia, nós agora vamos fazer uma introdução breve na área da obstetrícia. A obstetrícia, nós vamos dividir esta parte de introdução em 5 temas. Primeiro nós vamos fazer o diagnóstico de gravidez, depois nós vamos falar um pouco sobre o pré-natal, lembrando que aqui agora, nesse módulo, vamos falar do pré-natal de atenção básica, baseado nos preceitos do Ministério da Saúde brasileiro. Vamos falar também da endocrinologia da gravidez, superficialmente, e nas mudanças esperadas na gestação, tanto físicas, gerais, quanto específicas na região genital, e por fim, rapidamente, na lactação. Então nós vamos passar por esses 5 tópicos agora, de forma bem didática, bem tranquila, e eu quero que vocês aprofundem no livro. Uma dica é pegar algum caderno de atenção básica para estudar o pré-natal, que lá vai ser visto bastante desses temas. Lembrando que a prova também é uma prova não muito extensa, não vai te cobrar muitas coisas nesta parte. A parte de patologia, a parte de doença, sim, a gente vai ver vamos destrinchar melhor. Mas agora é bem geral, coisa simples, vocês vão conseguir ver rapidamente nos cadernos de atenção básica, ok? Então vamos lá. Para diagnosticar a gravidez, a gente pode lançar mão de exames, mas também a gente pode ter alguns sinais que nos digam que provavelmente aquela pessoa está grávida. Então, de repente, se a gente está num posto de saúde mais afastado, não tem tantos exames, nós temos condições de pensar se aquela paciente está grávida ou não. Então, nós vamos dividir didaticamente em sinais de presunção, probabilidade, alguns sinais de certeza, e aí nós vamos, quem tiver num centro maior, vamos lançar mão de diagnóstico hormonal e, se possível e como possível, ultrassonográfico. A partir da primeira semana de atraso menstrual, ou seja, da 4ª semana de gestação, a gente já pode ter alguns sinais que a gente chama de presunção. O primeiro e mais óbvio dele é o atraso menstrual. Aquela paciente que tem um ciclo regular, um ciclo menstrual de 28 dias ou de 30 dias e que ela sabe qual é o dia que ela vai menstruar, aquela que não toma medicação anticoncepcional, hormonal, oral, ou aquela que está tentando engravidar, portanto está fazendo um controle da sua menstruação, essa é mais fácil. Ela fala, doutor, eu estou com 4 dias de atraso. Esse talvez é o primeiro sinal que a gente vai pensar na gravidez. Atraso. Quer dizer que ela está grávida se ela estiver com algum dia de atraso? Não quer dizer. Nem todos os ciclos são regulares, nem todos os ciclos são relógio. Então a gente tem que pensar que pode ter alguns dias para mais ou para menos, mesmo numa mulher que não esteja grávida e tem um ciclo regular. Já na 5ª semana, muitas mulheres, quase a metade, vai começar a ter um sinal, a náusea. Isso é uma queixa muito importante e muito frequente. E é muito frequente no primeiro trimestre. Passado o primeiro trimestre, geralmente essa paciente já não queixa mais de náusea. Mas é um sinal importante. Ah, doutor, eu estou com atraso menstrual e estou bem enjoada. A cabeça está ruim, não estou bem. Tem que pensar em gravidez. Então, esse é um sinal de presunção. Avançando um pouco mais, ainda na 5ª semana, muitas mulheres vão apresentar talvez a primeira mudança física da gestação, que vai ser na mama. Uma das primeiras modificações físicas que vai acontecer na gestante vai acontecer na mama. Muitas pacientes, a grande maioria delas, reclamam de uma congestão mamária. O que seria isso? Doutor, minha mama está aumentada, está mais dolorida, meu mamilo está mais sensível. Isso talvez é o primeiro sinal que a gente vai ver ainda de presunção da gravidez. Já na 8ª semana, vocês vão poder ver no slide, aparecem os tubérculos de Montgomery. São projeções que aparecem na areola da gestante. Outro sinal também que vocês vão ver, um pouquinho mais para frente, na 18ª, 19ª, é o sinal de Hunter, que é um prolongamento dessa areola. É uma linha que vocês vão ver, é um contorno a mais que essa areola vai ganhar, além de ficar mais escurecida. Um pouco antes,
nós vamos ver o aumento da vascularização das mamas. Isso tem o nome de rede de Haller, essa vascularização aumentada. E algumas pacientes já podem apresentar, até a metade da gestação, o colostro. A expressão mamilar, a gente pode ver a saída de colostro, em pequena quantidade, mas às vezes pode ser até uma quantidade razoável. Mais ou menos na sexta semana, a paciente já começa a falar, olha, eu estou aumentando a minha quantidade de vezes que eu vou ao banheiro, a polaciúria. Isso porque o útero aumentando dentro da pelve, comprime a bexiga, vai aumentar a quantidade de vezes que ela vai ao banheiro. Tem que lembrar também que nesta fase é uma fase importante para acontecer a infecção do trato urinário. Então temos que investigar se a paciente está com uma queixa exagerada, uma queixa aumentada de polaciúria, a gente tem que investigar. Ainda mais quando ela tem outras queixas, estrangúria, poliúria ou disúria. Então nós temos que pensar também em infecções urinárias que pode acontecer na gestante, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ainda na sexta semana, nós temos os sinais agora de probabilidade. Probabilidade a gente já tem uma certeza a mais do que a presunção. Se está acontecendo isso, a probabilidade dela estar grávida é um pouco mais alta. Então, no toque bimanual, quando formos examinar a paciente, a gente vai sentir o útero aumentado. Quer dizer que ela está grávida? Não. Pode ter mioma, adenomiose, pode ter vários fatores ali, até mesmo a paridade aumentada da paciente pode aumentar o volume uterino. Mas é um sinal importante, principalmente naquelas que nunca tiveram filhos, e com atraso menstrual, e com outras queixas de presunção. Já mais ou menos na oitava semana, ainda um sinal importante no exame bimanual é o sinal de Egger, onde nós vamos ver uma mudança da consistência, da elasticidade do útero. A gente vai sentir um útero um pouco mais elástico, um pouco mais pastoso, principalmente na região do istmo. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ter um sinal importante no toque bimanual ainda, que é o sinal de pisca-seque. Aonde o embrião se implanta, o útero tende a crescer mais seu volume nessa região. Então, o sinal de pisca-seque nada mais, nada menos do que o crescimento assimétrico desse útero, justamente na zona de implantação, onde implantado o embrião vai ter um crescimento um pouco maior. Ainda na oitava semana, outro sinal importante é o sinal de Nobile-Boudin. No toque vaginal, uma mulher não gestante, a gente só sente o colo. A gente não consegue sentir a presença do istmo, ali a presença do útero. A gente só sente o toque. No toque ou o colo. O sinal de Nobile-Boudin, a gente no toque bimanual consegue sentir na ponta dos nossos dedos o fundo do saco vaginal ocupado pelo útero. Então é um sinal de probabilidade, porque o útero está mais volumoso, está um pouco mais elástico, você está sentindo que tem um pouco mais de presença de útero no seu toque. Outra coisa importante, outro sinal importante é o de Osiander, um pouco mais difícil, mas ainda dá para sentir a pulsação da artéria uterina no fundo do saco vaginal. Isso normalmente naquela mulher não gestante é muito mais difícil. Então, como você tem uma compressão ali, uma ocupação do fundo do saco vaginal pelo útero, você consegue facilmente, de acordo com o seu treinamento, sentir essa pulsação. Outros sinais, que aí já não é no toque, é um sinal físico da ectoscopia, são os sinais de Jacquemies ou Chadwick, que é a coloração arroxeada, violácea da mucosa vulvar. A mucosa vaginal, o canal vaginal, também vai mudar a coloração, fica mais violáceo. Esse é o sinal de Cluj. Aí a gente já vai passando a gestação, a gente vai ter uma probabilidade maior se a gente encontrar algumas alterações. Exemplo, o aumento do volume abdominal. A paciente fala que tem atraso, falou que teve náuseas e te deu bastante sintoma. Na hora de examinar, você vê, sente um fundo uterino na altura do umbigo. Essa é uma probabilidade alta de estar grávida. E aí vocês vão ver na figura algumas zonas que a gente delimita mais ou menos pela idade gestacional por semanas, onde você provavelmente vai encontrar, por exemplo, na 20ª semana, geralmente a altura do fundo uterino se encontra no umbigo. Com 16 semanas mais ou menos, está entre o pubis e o umbigo.
mais ou menos na 12ª semana, é quando o fundo uterino começa a sair da pelve. Então, se você consegue sentir o útero na linha do pubis durante o seu exame, você já pensa, provavelmente está no finalzinho do terceiro trimestre. Perdão, no finalzinho do primeiro trimestre, no final da 12ª semana. Você palpa aqui no umbigo, geralmente esse paciente já está com 20 semanas. Tá? Então, quase chegando no gradil costal, já está com mais de 40 semanas, talvez. Então, isso é importante e é um sinal muito claro de probabilidade desse paciente estar grávida. Porém, a gente só pode falar que a gestante é gestante quando a gente vê o feto, quando a gente tem certeza que ali tem um feto. Ou a gente vai sentir propriamente o feto, ou ter sinais indiretos da presença do feto, ou ouvir o coração desse feto, ou no ultrassom ver o feto. Então, nós temos o sinal de pulsos. O que é o sinal de pulso? Mais ou menos no comecinho da gestação, lá para a 14ª semana de gestação, durante o toque vaginal, a gente já consegue, se a gente fizer uma movimentação de empurrar o fundo do saco uterino, a gente sente o rechaço fetal. O feto sobe e desce. Nisso a gente consegue sentir o polo cefálico, ou a nádega, ou dependendo da posição que o feto estiver. Então esse é um sinal de certeza de que ali tem um feto. Ou às vezes mais de um. Mas então o sinal de pulsos é exatamente isso. Durante o toque vaginal, a gente faz uma compressão no fundo do saco vaginal e vai sentir que ali foi e voltou alguma coisa. Isso, alguma coisa é o feto. Outro sinal de certeza, como eu disse, é a presença do batimento cardíaco fetal. Nós vamos ver, dependendo de onde você estiver, dependendo da tecnologia que eles te dão, a gente pode ver com o pinar. Geralmente, com o pinar, nós vamos conseguir ouvir o coraçãozinho do bebê um pouco mais para frente da gestação, lá para 20 semanas aproximadamente. Mas se você tiver aquele Doppler, aquele sonar pequeno que seja, portátil, aproximadamente com 10 semanas ou 12 semanas, a gente já consegue ouvir o BCF, que é o batimento cardíaco fetal. E esse é o sinal mais fidedigno de que a pessoa está grávida, não há dúvida. Coloquei o sonar, ouvi o coraçãozinho bater, bom, ali tem um bebê. A gente pode lançar a mão também de diagnóstico hormonal e de imagem. O principal diagnóstico hormonal que nós vamos fazer é com a gonadotrofina coriônica humana, que é um hormônio produzido pelas células do trofoblasto. Já no início da gravidez, com poucos dias de atraso, a gente já consegue no sangue dosar e saber que ela está grávida ou não. Por mais que não vá ir uma gestação a termo, que teve um abortamento, mas de qualquer forma ela está grávida, a gente consegue pelo beta-HCG positivo, pela fração beta do hormônio da gonadotrofina coriônica humana, a gente consegue saber que ela está grávida, isso não há dúvida. E um dado importante para a vida e para a prova também, é que esse beta-HCG, ele a cada mais ou menos 24 horas ele dobra. Então a gente tem que acompanhar, quando a gente quer acompanhar um abortamento ou uma gestação complicada, a gente pode dosar, fazer um controle seriado desse beta-HCG, sabendo que a cada 24 horas aproximadamente ele vai dobrar. O controle ultrassonográfico ele é importantíssimo, apesar de que pelo Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde brasileiro, e infelizmente ele fala que não é um exame obrigatório. É um exame importante, mas não obrigatório. Mas, de qualquer forma, é um exame importantíssimo para a gente diagnosticar que ela está grávida, principalmente para diagnosticar uma gravidez tópica, ou seja, uma gravidez que está dentro do útero, ou ectópica, portanto, fora do útero, da cavidade uterina, para a gente datar a idade gestacional. Dentro do primeiro trimestre, se a gente consegue fazer uma ultrassonografia até as 12 semanas, 10 semanas, a 13ª semana, no máximo, a gente consegue praticamente ter certeza da idade gestacional. A gente poder, com certeza, também calcular uma data provável de parto. Daí a importância do ultrassom precoce. Então, hoje, com as máquinas muito avançadas, a gente consegue já diagnosticar bem no início essa gravidez. Aproximadamente com 4 semanas,
a gente já é capaz de ver um saco gestacional. Portanto, a gente já é capaz de saber se é uma gestação tópica ou não tópica. A gente consegue saber onde foi implantada, se foi em fundo uterino, se foi próximo ao istmo, se foi parede anterior ou posterior, porque a gente já vê o saco gestacional. Aproximadamente entre 5 semanas e 6 semanas, a gente já consegue ver a vesícula vitelínica. Isso é um dado importante de que ali vai haver um embrião. Isso é um dado importante de que é uma gestação que tem grandes chances de evoluir bem. Mais ou menos com 6 semanas, a gente já consegue ouvir e ver o batimento cardíaco embrionário. Então, isso é um dado importante, porque a gente já no ultrassom muito recente consegue já ter a certeza de que ele tem um embrião e que tem o coraçãozinho batendo. A gente com 12 semanas aproximadamente, 10 a 12 semanas, já consegue ver a calota craniana. Então o polo cefálico já está bem formado, a gente consegue já delimitar. Isso é um marcador importante do finalzinho do primeiro trimestre. A placenta ela só vai de fato existir ou ser chamada de placenta depois do final do primeiro trimestre. Lá mais ou menos com 12 semanas a 14 semanas, a gente já pode chamar de placenta. Isso é importante para a gente ver se não é uma placenta marginal, se é uma placenta que está dentro realmente do útero, se é uma placenta acreta, percreta, etc. E que isso nós vamos deixar para alguns módulos mais para frente, principalmente na parte de sangramento durante a gestação, no finalzinho da gestação. Nós vamos passar agora para a parte do pré-natal. Como eu falei no começo, pré-natal em atenção básica, não vamos falar agora de pré-natal de alto risco. E lembrando que é uma atenção básica dentro dos preceitos do Ministério da Saúde brasileiro. Nós vamos dividir alguns temas dessa parte. Então, nós vamos fazer uma avaliação pré-concepcional. Vamos ver sobre o calendário aqui das nossas consultas, ver quantas consultas nós precisamos e o que vai ser preciso em cada dessas consultas. E nisso a gente vai ver exame físico, os exames que são complementares, o que aqui no Brasil a gente pede como exame, no SUS, lembrando que dentro da saúde complementar, às vezes a gente tem alguns outros exames, mesmo como um protocolo. Mas esse é um protocolo recente, SUS, Ministério da Saúde. Então, às vezes vocês vão pensar, poxa, está faltando algum exame importante, mas isso aí é o que é oferecido para a população que usa o Sistema Único de Saúde. Isso é importante lembrar. Complementar a isso, nós temos que buscar nos livros, tá? Aqui nós vamos focar para a prova, nós vamos focar para uma avaliação para a medicina brasileira, então nós vamos focar aqui na parte da medicina pública. Mas para frente a gente pode de repente citar, ou quando a gente for ver alguma das doenças, a gente pode citar o que poderia ser pedido durante o exame do pré-natal. E aí nós vamos encerrar com os suplementos alimentares, vamos ver algumas questões da vacinação dentro do pré-natal. A primeira consulta, aquela paciente que ainda não está grávida e que quer engravidar, obviamente a gente tem que fazer uma anamnese completa, fazer um exame físico completo, e nisso, nessa anamnese e exame físico, nós temos que ver como está a nutrição dessa paciente, a alimentação dessa paciente, se ela tem alguma carência alimentar, carência vitamínica, anemia ferropriva, que é extremamente comum aqui no Brasil. Fuma, não fuma, usa algum tipo de droga, ilícita ou lícita, nós temos que fazer e orientar. É tabagista? Então temos que parar com o cigarro, diminuir o cigarro, usar álcool, poxa, temos que falar sobre os riscos e benefícios desses usos indevidos durante a gestação. Esse é um momento importante. Usa algum remédio? É hipotireoideia, hipertensa, enfim, tem algum problema de saúde e por isso usa algum remédio, seja psiquiátrico, homeopático, alopático, enfim. Temos que fazer esse levantamento para ver algum desses remédios é contraindicado durante a gestação. Se é contraindicado, como que nós vamos suspender? Podemos trocar por um outro? Enfim, então essa é uma parte importante. O Sistema Único de Saúde, ele pede para a gente ver quais são as condições de trabalho dessa paciente. Apesar de que na prática a gente não consegue mudar muito isso, né? Mas aquela paciente que trabalha em um serviço extenuante ou de risco, enfim, isso nós temos que saber para ver se nós temos que mudar essa paciente de acomodação, enfim, isso é importante nessa parte. Aquelas pacientes que ainda não engravidaram, que pretendem engravidar, nós vamos indicar agora 5 mg via oral de ácido fólico.
Diariamente ela vai tomar um comprimido antes do almoço, preferencialmente 2 a 3 meses antes de engravidar. Ainda na avaliação pré-concepcional, nós podemos pedir alguns exames. Por exemplo, rubéola, hepatite B. Aí a importância da gente ver, você está vacinado? Procura carteira de vacinação. Temos vacina contra a rubéola? Não tem? Dá para vacinar, mas tem que falar para ela que ela tem que esperar um pouco para poder engravidar. Hepatite B, as 3 doses estão completas? Não estão completas, nós temos que completar. Se ela só tem uma, temos que fazer as outras 2. Não tem nenhuma, vamos fazer as 3 doses. Só tem 2, vamos fazer as 3. Tem as 3, ótimo, está imunizado. A gente pode até pedir a prova de imunização para ver se ela está devidamente imunizada ou não. Mas essa é uma hora importante antes dela conceber. Podemos pedir toxoplasmose, IgM-IgG, fazer o teste de HIV, isso é importante, o VDRL, o teste de sífilis, e aquelas mulheres negras que têm antecedente familiar de anemia falciforme ou um histórico de anemia crônica, nós vamos pedir eletroforese de hemoglobina. Porém, a gente vê de rotina que pede-se para todo mundo, independente desse fator de risco. Mas aqui estão alguns pontos importantes para boa concepção. Nós vamos prevenir algumas coisas ou remediar algumas outras antes dela engravidar. Dentro do calendário brasileiro de pré-natal, a paciente tem que ter no mínimo 6 consultas, sendo assim dividida. Até as 28 primeiras semanas, uma vez por mês. De 28 a 36 semanas, ela vai vir quinzenalmente ao consultório. A partir de 36 semanas, até o nascimento, ou até chegar a 41 semanas, ela vai semanalmente ao posto de saúde, ao consultório médico. Chegou às 41 semanas, ainda não pariu, vai ser internada e vai iniciar a indução do trabalho de parto. Isso vai ser um outro capítulo à parte, mas fiquem sabendo que até 41 semanas aqui no Brasil a gente espera que haja o nascimento. Não houve, a gente vai induzir. Daí a importância do pré-natal bem feito e principalmente da boa datação da gestação. Porque se a gente não tem uma boa datação, ou se o pré-natal foi irregular, aquela paciente não foi, ou descobriu muito tarde, ou procurou o posto de saúde muito tarde, a gente vai perder um pouco desse parâmetro da data provável do parto. A gente não vai saber se é pós-data, se é pré-termo, se é termo, enfim. Então isso é importantíssimo e cabe muito a nós médicos essa regulação. Como é que nós vamos calcular a idade gestacional e, portanto, a data provável do parto? Se a gente tem uma data da última menstruação exata, a paciente sabe, olha, dia tal, às tais horas eu menstruei. O que eu faço? A gente vai pegar essa data da paciente, vai somar os dias que tem até a data atual. Se eu atendi hoje, é dia 10, e ela menstruou no dia 5, eu vou contar esses últimos 5 dias, e vou dividir por 7. Então, os dias que vieram após a data da última menstruação, eu vou somar todos esses dias e vou dividir por 7. O número vai dar quantas semanas e vai sobrar um tanto que são os dias. Então, eu posso falar, você está com 20 semanas e 3 dias de gestação. Mas isso eu preciso saber uma data exata da última menstruação. Lembrando que a data da última menstruação é aquele dia em que desceu a menstruação da paciente. Então, é aquele dia que sujou, que deu o primeiro sinal. E algumas pacientes confundem, elas acabam falando que a data da última menstruação é o último dia que ela menstruou. Então, vai dar uma data, um erro importante. Então, é o primeiro dia da última menstruação. Então, você tendo essa data, você soma todos os dias até chegar no dia que você está consultando esse paciente, divide por 7, vai dar o tanto de semanas, e aí o número que sobrar, o tanto de dias. Com isso, a gente vai ter mais ou menos como calcular a data provável do parto. Aqui a gente vai usar uma regra muito simples, que é a regra de Naegeli. A regra de Naegeli, você vai pegar também essa data da última menstruação, é importante saber essa data da última menstruação, e vai pegar o dia. Se ela menstruou no dia 10, então você vai somar 10 dias, então dia 17. Você vai pegar o mês que ela menstruou. Então, ela menstruou dia 10/7, julho. Então, eu vou tirar 3 meses de julho. E aí, nós vamos ter
17/4 é a provável data dela. Ou, se ela menstruou em janeiro, fevereiro ou março, nós vamos somar 9 dias ao mês da data da última menstruação. Parece complicado, mas isso é bem simples. Vocês fazendo essas continhas, peguem uma data da última menstruação, somem 7 ao dia, ou diminuam 3, ou somem 9, se for de janeiro a março. É muito simples. A paciente não sabe a data da última menstruação. Então, a melhor forma de vocês calcularem a data da última menstruação é pelo primeiro ultrassom. Lembrando que para ele ter uma certa coerência e ser fidedigno, ele tem que ser feito até as 12 primeiras semanas, no máximo até as 13 primeiras semanas. Aí ele vai bater bem com o real. No exame físico, principalmente aquela primeira vez que vem a paciente, e subsequentemente em todas as outras consultas, há de ser feita uma rotina de exame físico. Primeiro, avaliação nutricional. Está corada, está hidratada, está etética ou não, perguntar sobre essa alimentação, quantas refeições por dia, etc. No começo da gestação é muito comum a gente ter o que? Náusea, portanto, anorexia. As pacientes podem perder peso no começo da gestação, no primeiro trimestre. Então, nós temos que ficar atento. Essa perda de peso é importante, não é? Ela está conseguindo ficar hidratada, ela está desidratada, então isso é importante. Na primeira consulta é importante a gente pesar a paciente para calcular o índice massa corpórea. Pesa, vê a altura e calcula o IMC. Nas outras nós vamos acompanhar com peso. Toda consulta nós temos que pesar a paciente. Além disso, nós vamos medir a altura do fundo uterino com uma fita métrica, vamos ouvir a frequência cardíaca do embrião, do feto, nós vamos ver se o bebê está com movimentação, portanto a gente vai calcular e vai ver se tem movimentação fetal ou não, e, porventura, a dinâmica uterina. Ver se essa paciente está em trabalho de parto ou não, se ela está tendo uma contração uterina antes da hora ou não, em trabalho de parto prematuro, por exemplo. Então, tudo isso nós temos que quantificar. Então, o paciente chegou, vimos ela, pesou, nós colocamos na maca a altura uterina, BCF, que é o foco cardíaco, movimentação fetal, e ver se tem dinâmica uterina ou não. De repente, a gente pode olhar também para os membros, ver se tem algum edema de perna. Aproveitando o exame obstétrico, a gente tem também que fazer o exame ginecológico da paciente. Não adianta a gente medir a altura uterina, BCF, movimentação fetal, etc. e esquecer que a paciente pode ter um câncer de colo. Então a gente tem que aproveitar esse momento que a paciente vai no seu consultório, mesmo que obrigada pelo conselho tutelar, e a gente vai examinar ela como um todo. Dentre os exames importantes está o especular e a coleta do preventivo, do Papa Nicolau, se ela nunca fez ou se tem mais de um ano. Lembrando que a diferença entre o Papa Nicolau da gestante e da não gestante é que na gestante a gente não usa a escovinha, aquela que a gente vê para ver a endosservice. A diferença entre a gestante e a não gestante é que a gente não usa aquela escova que introduz no orifício externo do colo. A gente só usa a espátula de Ares. Somente essa diferença. A gente pode fazer durante toda a gestação, mas a gente prefere fazer no começo da gestação. Lembrando também de fazer o exame clínico das mamas, palpar, inspecionar. De repente pode ser que a paciente tenha um nódulo, a gente pode acompanhar se esse nódulo está aumentando ou não. De repente a paciente tem até um câncer de mama, que a gente não pode negligenciar. O toque vaginal a gente pode ou não fazer, depende do seu critério de avaliação, mas geralmente no finalzinho da gestação, quando a paciente já está no termo, a gente geralmente pode fazer um toque para ver se o colo está entreaberto ou não, tampão mucoso ou não, mas a gente pode também fazer naquela suspeita de sangramento, ou de repente um abortamento, enfim, vai de acordo com o critério clínico, mas o toque vaginal também é um exame importante a ser feito durante a gestação. Na manobra de Leopold, é uma manobra importante para a gente ver posição, localização, para a gente ver como um todo, como se a gente tivesse olhos nos dedos. Então, foi feita essa manobra de Leopold com 4 tempos, que são importantes, principalmente para a prova prática. Então, nós vamos passar bem, vamos passar, mas
essas 4 partes da manobra de Leopold, a primeira nós vamos ver o fundo uterino. Nós vamos delimitar até onde vai o fundo uterino, que isso vai ser importante para a gente ver a altura do fundo uterino. Então, primeiro a gente vai delimitar onde está, onde termina o útero, onde termina a parte fetal, que a gente pode usar a fita métrica para isso. A segunda manobra de Leopold, nós vamos lateral ao abdômen materno, nós vamos palpar e sentir onde está o dorso e onde estão as pequenas partes do feto. Então a gente sabe onde estão as costinhas e onde estão os braços, onde estão as pernas. A gente consegue palpar um pouco mais firme e saber onde está isso tudo. Qual vai ser a maior importância para a gente no exame obstétrico? A gente saber onde nós vamos colocar o nosso sonar. Se a gente sabe onde está o dorso do bebê, é só colocar o sonar ali que nós vamos escutar a frequência cardíaca fetal. Então isso é importante, para você não ficar procurando lá aleatoriamente. Faça a segunda manobra de Leopold, aqui está o dorso. E aqui é onde eu vou ouvir o coraçãozinho do bebê. A terceira manobra, nós vamos fazer um rechaço no polo fetal. Nós vamos até onde está mais ou menos a síntese púbica. Desculpa, eu falei polo fetal, mas às vezes pode ser que esteja a pelve fetal, né? Então nós vamos na pelve da mãe, nós vamos ver onde é que está a manobra, a mobilidade ali, se estiver o polo ou se estiver a pelve, como é que está a mobilidade. Então nessa hora a gente consegue saber se o bebê está cefálico ou não, porque a gente consegue sentir se ele tem uma cabeça, ou se ele tem um pé, ou se ele tem um quadril. Então na terceira manobra, é uma manobra que vocês conseguem ver no desenho, que a gente está próximo à síntese púbica materna e com uma mão em forma de C, a gente consegue ver ali a mobilidade. A quarta manobra, nós vamos mudar de lado um pouquinho, e nós vamos colocar as 2 mãos como se estivesse entrando na pelve feminina, na pelve da mãe. Que nisso a gente vai conseguir ver como um todo se o bebê está encaixado, se o bebê está um pouco baixo, e nisso a gente vai determinar a situação. Está longitudinal, transverso, se o bebê está oblíquo, se tem ali uma cabeça de fato ou não, ou se tem uma pelve, se tem um pezinho. Então são as 4 manobras, como vocês conseguem ver no desenho. Isso é importante, principalmente na prova prática. Na primeira consulta, de acordo com o Ministério da Saúde, quais exames nós vamos pedir? Exame de sangue, exame de urina, exame de imagem, o que nós vamos pedir? Então vamos lá, nós vamos fazer uma tabelinha onde nós vamos ter hemograma, tipagem sanguínea e fator RH, importantíssimo pedir fator RH. Se a paciente for RH negativo, nós vamos pedir o Cumbres indireto, somente se for RH negativo. Às vezes, quando você sabe que o pai também é RH negativo, teoricamente não precisa pedir, mas peça. O SUS libera e faz parte do protocolo. Então, mães com RH negativo devem pedir o Cumbres indireto. Glicemia de jejum, importantíssimo esse exame. O exame de urina com urocultura, importante lembrar de pedir a urocultura além do exame de urina. Parasitológico de fezes, se a paciente tiver clínica, a gente pode pedir. Diarreia, fezes não cheirosas, etc., a gente pode pedir. Não necessariamente isso é uma rotina, mas pode ser feito como rotina também, que está dentro do preconizado pelo SUS. Mas lembrando que isso é importante pela clínica do paciente. Aí nós vamos pedir algumas sorologias importantes. VDRL, que é sorologia para sífilis, anti-HIV 1 e 2, toxoplasmose, IgM e IgG. A gente vai pedir agora uns testes para hepatite B, e que aqui é preconizado HBsAg. Não precisa pedir os outros, que é o HBsAg. Se der alguma alteração, se der positivo, a gente vai lançar mão de outros. Mas a rotina básica, a primeira consulta, todas as pacientes nós vamos pedir HBsAg. Naquelas pacientes, como eu falei, neira, ou com histórico de anemia, etc., eletroforese de hemoglobina. Ainda na primeira consulta vem aquela discussão, peça ou não ultrassom? Deve-se pedir, mas não é obrigatório de acordo com o Ministério da Saúde brasileiro. Como a gente já falou, a necessidade, o paciente tem mais de 1 ano que colheu o preventivo ou nunca colheu, a gente pode colher o preventivo, o Papai Nicolau, na primeira consulta. E tem alguma questão, um sintoma, um sinal ou queixa de secreção vaginal mal cheirosa, ou você vê uma secreção vaginal de aspecto diferente, você pode colher a secreção e mandar para o laboratório. Já no segundo trimestre,
Um exame importante de ser pedido é o teste oral de tolerância à glicose, com 75 gramas de dextrose. A gente vai pedir isso naquelas pacientes que tiverem com a glicemia de jejum no primeiro trimestre acima de 85 miligramas por decilitro. Ou se ela tiver um fator de risco, diabetes gestacional prévia, ou obesidade, ou história familiar de diabetes, ou ela é diabética, enfim. Isso é um teste que a gente vai pedir não para todo mundo, mas para aquelas que tiverem algum fator de risco. E o principal deles é uma glicemia de jejum maior ou igual a 85. Qual é a data que nós vamos pedir isso? Entre a 24ª e a 28ª semana da gestação. Antes e depois disso a gente pode ter uma alteração a mais que a gente não deixa a gente pedir esse exame. Então, o melhor exame, a melhor época, entre 24 e 28 semanas. Um teste positivo é aquele que a segunda hora pós-teste vai dar uma glicemia maior ou igual a 140. Isso é importante. No segundo trimestre, nós vamos pedir o cúmulo indireto para aquelas pacientes que têm o RH negativo. Já no terceiro trimestre, nós vamos repetir alguns exames do primeiro trimestre, por exemplo, hemograma. Geralmente há uma anemia dilucional e a gente tem que acompanhar essa anemia. Às vezes pode haver uma queda de plaqueta, um aumento de leucócito, então esse hemograma é importante. Glicemia de jejum, pedimos para todas. O cúmulo indireto nós vamos pedir pela terceira vez, se a paciente for RH negativo. Vamos solicitar novamente urina 1 e urocultura, lembrando que em qualquer época da gestação, se houver necessidade, de acordo com a clínica, de pedir o exame de urina, nós vamos pedir o exame de urina com urocultura. É importante a gente pedir também a bacterioscopia da secreção vaginal no finalzinho da gestação, entre 35 semanas aproximadamente, 34 a 36 semanas, para a pesquisa de Streptococcus agalacti. É importante que uma das principais causas de pneumonia neonatal provavelmente será abortada na área da pediatria. Ainda no terceiro trimestre nós vamos repetir algumas sorologias importantes. PDRL, HIV-2, HBsAg. Aquelas pacientes em que tiveram um IgM para toxoplasmose negativo, mas também tiveram IgG negativo, portanto, aquelas pacientes que são suscetíveis à toxoplasmose, nós vamos novamente pedir o exame de toxoplasmose. Para aquelas pacientes que já têm um IgG positivo e um IgM negativo, a gente não precisa pedir porque a gente sabe que ela está imune. Durante a gestação, nós vamos oferecer durante 2 tempos distintos. Suplemento alimentar. Na primeira parte da gestação, até mais ou menos o final do primeiro trimestre, nós vamos oferecer 5 mg de ácido fólico por dia. 30 minutinhos antes do almoço, ela vai tomar um comprimido de 5 mg. Até mais ou menos 12 semanas, 13 semanas. Após 20 semanas aproximadamente, nós vamos começar a suplementação com ferro elementar. 40 mg dia é o preconizado, ou 200 mg de sulfato ferroso. Mesma coisa, 30 minutinhos antes do almoço, em jejum ou com suco ácido, ela vai ingerir. Ok? Lembrando que o sulfato ferroso, ou ferro elementar, nós vamos manter no puerpério. Após o parto, 2 a 3 meses depois, ela ainda vai manter usando sulfato ferroso. Isso é preconizado aqui no Brasil. Na primeira consulta, lembra que eu perguntei da paciente sobre sua vacinação. Está completa? Se não está completa? Quais são as vacinas importantes para a gente lembrar da paciente? A primeira, a dupla tipo adulto, que é difteria e tétano. Aquela paciente que tem a dose completa, está com a carteirinha vacinal completa, mas tem há mais de 5 anos que ela fez a última dose da tipo adulto, ela tem que fazer um reforço. Se ela nunca fez, ela tem que iniciar o esquema. No dia que ela consultou, 2 meses depois e 6 meses depois. É importante ela fazer a vacina antitutânica. Contra a influenza, também fragmentada, em qualquer fase da gestação. Aquela paciente que não tem, pode ser feito, principalmente pelo risco da baixa imunidade da gestante, é oferecida aqui no Brasil para as gestantes. A outra importante é contra a hepatite B, uma vacina recombinante. Se a paciente não tem um esquema, ela vai fazer o esquema. No dia da consulta, 2 meses depois, 6 meses depois. Eu só tenho uma dose, então eu tenho que fazer a segunda e a terceira. Eu tenho 2 doses, eu tenho que fazer a terceira. Eu
porque as 3 doses completas, ótimo, não precisa ser mais vacina. Aqui nós vamos fazer um parênteses para ver quais são as vacinas contraindicadas durante a gestação. São aquelas que têm organismos vivos ou atenuados. Sarampo, rubéola, cachumba, febre amarela e BCG. Febre amarela pode até ser feita em alguns casos de exceção em zonas endêmicas ou quando a paciente vai se movimentar até essas zonas. Mas você tem que ver o risco e o benefício. Mas até para o contrário, se não há indicação precisa dessa vacina, ela não deve ser feita na gestante. Nós vamos agora passar rapidamente sobre a endocrinologia da gravidez, onde nós vamos ver onde é produzido o hormônio, quais são os principais hormônios na gestação, que vai ser importante para a gente ver a regulação da homeostase da gestante e a gente ver algumas alterações importantes. Agora nós vamos passar bem por cima, porque nas partes de doença, das patologias, nós vamos fazer com um pouco mais de profundidade sobre alguns assuntos. Então aqui nós vamos ver um geral do que é a endocrinologia durante a gravidez, o que aumenta, o que diminui. Os principais produtores hormonais para a gestação em si é o ovário e a placenta. Primeiramente, o ovário é o chefe, é ele quem produz. Até aproximadamente 9 semanas da gestação, entre a 8ª e 9ª semana, o ovário é quem manda. O corpo lúteo, estimulado pelo beta-HCG, pelos hormônios do sincício trofoblasto, ele vai começar a produzir principalmente a progesterona, que nós vamos ver mais para frente. E ela é responsável pela secreção dos hormônios esteroides, estrogênios. Nós vamos ver mais para frente. Progesterona e estrogênio. E a placenta, ela vai assumir essa produção de hormônio após a queda do corpo lúteo, após a diminuição da produção do corpo lúteo, que vai ser por volta das 8, 9 semanas. Então, a placenta, ela é a origem de vários hormônios importantes. Ela é o principal mantenedor da gestação. Por ela ter uma proximidade importante com a circulação materno-fetal, ela vai ser um importante distribuidor hormonal. Quais são os tipos de hormônio que a placenta produz? São os hormônios esteroides, os proteicos e os neuropeptídicos. Nós vamos ver bem por cima cada um deles. Os principais hormônios esteroides, a progesterona e o estrogênio. Os dois estão responsáveis pela manutenção da gravidez. Mas a progesterona, ela tem uma importância fundamental na implantação do embrião. Ela vai ser aquela principal ajudante na implantação e na manutenção do endométrio. O endométrio, aquele endométrio importante, bem irrigado, onde vai ter uma troca importante com o trofoblasto. Isso aí a gente vai ver durante toda a gestação. Mas no começo da gestação, a progesterona ela tem ela é fundamental. Ela também atua na formação das glândulas mamárias, no desenvolvimento glandular, juntamente com o estrogênio. O estrogênio também tem sua parte importante na manutenção da gestação, mas ela vai ser um pouco mais importante na manutenção das mamas e algumas outras alterações de pele, de pelos, de fâneros, etc. O principal hormônio polipeptídico é a gonadotrofina coriônica humana, que ela é produzida pelo sincício trofoblasto e vai aumentar rapidamente após a 4ª semana da implantação do embrião. A cada 2 ou 3 dias você vai ver que esse número vai dobrar. Então o beta-HCG, como a gente falou anteriormente, ele dobra a cada 2, 3 dias. E o pico de beta-HCG, nós vamos ver uma tabela um pouco mais para frente, vai ser lá para 8, 12 semanas, no finalzinho do primeiro trimestre. Ela vai cair e vai assumir um platô até o final de gestação em doses mais baixas. Um importantíssimo hormônio produzido pela placenta é o lactogênio placentário humano. É o hormônio que é maior produzido na placenta. É o que a placenta mais produz. Ele tem uma função importantíssima para induzir a resistência periférica insulínica. Isso vai ajudar a ter um aporte maior de glicose para o bebê
De energia para o bebê em detrimento à mãe. Então, a mãe diminui esse consumo de glicose para ofertar isso para o bebê. Então, ela vai aumentar outras fontes de energia que não a glicose consumida. Ela vai aumentar a lipólise e a proteólise. Então, ela vai consumir energia de gordura e proteína. Que aí vai ter uma resistência aumentada da insulina, principalmente pelo lactogênio placentário humano, para poupar essa energia para doar para o bebê. Então, como vocês podem ver nesse gráfico, nós temos aqui a gonadotrofina coriônica humana, a fração beta, nós temos a progesterona e o estrogênio. No início da gestação, há um pico do HCG, a fração beta, uma diminuição da progesterona, e aí a progesterona e o estrogênio vão crescer de forma gradual até o finalzinho da gestação, onde se mantém, e o beta-HCG, como vocês podem ver, ele diminui. Dentre os hormônios neuropeptídicos, ainda tem o hormônio liberador da gonadotrofina, o hormônio liberador do corticotrofina, a inibina, a adivina e algumas outras proteínas placentárias, somente o PAP, que é importante para algumas alterações, nós vamos ver principalmente em síndrome de Down, algumas malformações genéticas, a gente vai ver que estão aumentadas algumas proteínas, essas proteínas plasmáticas associadas à gravidez, elas podem estar aumentadas. Então esses hormônios, o hormônio liberador da gonadotrofina vai fazer o quê? Vai estimular o sincício a produzir HCG. O hormônio liberador do corticotrofina vai fazer o quê? Vai ajudar na função, vai aumentar a produção de corticoides, né? Vai modular a função hipofisária e da suprarrenal. Há uma dúvida se está relacionado ou não na hora que vai dar o parto, se está envolvido no determinismo do parto. O que é isso? Será que são esses hormônios que dizem quando é que o bebê está pronto, quando é que vai entrar em trabalho de parto? Isso há uma dúvida. Mas existem outros hormônios também importantes, a inibina, por exemplo, e a adivina, que são aqueles hormônios que conseguem segurar a gestação, falar, ó, por enquanto não está na hora de contrair, o bebê não está a ter. Então, há estudos que mostram que a placenta produz hormônios que vão falar, o bebê está pronto, ou o bebê não está pronto. Importante nessa introdução, a gente vê a importância da placenta e a importância das trocas que vão acontecer entre o bebê, entre a mãe e o líquido amniótico que envolve o feto. A gente consegue ver de uma forma bem tranquila, nessa figura no slide, esse triângulo onde há uma troca entre o feto e o líquido amniótico, entre mãe e feto, e mãe e líquido amniótico, entre o líquido amniótico e a mãe e o líquido amniótico e o feto. Ou seja, há um círculo aí, onde todos vão ter uma relação, mãe, feto e o líquido amniótico. Na outra figura a gente consegue ver com as setas maiores e setas menores onde está a maior importância dessas trocas, onde está mais facilitada. Por exemplo, a gente consegue ver que a troca entre placenta e feto é uma troca importante, não tão importante quanto a troca útero e líquido amniótico, uma troca pequena, placenta e líquido amniótico, uma troca pequena. Então, a gente consegue ver pelo tamanho da seta, o tamanho da importância entre as trocas. Então, a gente tem que lembrar que existem trocas placentárias, mas também existem trocas amnióticas. O feto troca fluidos, energia, substâncias com líquido amniótico, tanto quanto ele troca com placenta e com útero, né? Nessas trocas placentárias, a gente vai entender um pouquinho com uma figura bem simples, bem didática, o que é a barreira placentária e como é que se dá essas trocas placentárias, por difusão simples, facilitada, etc. E nós vamos ver como que isso acontece, principalmente para ver proteínas, anticorpos, como que isso acontece, essa troca. A barreira placentária nada mais do que duas camadas de células que vão separar o sangue materno do sangue fetal. A primeira camada de célula vai fazer parte do lado materno, do espaço interviloso, que é a membrana microvilosa. É uma membrana cheia de vilosidades que vai separar esse sangue materno do sincício trofoblasto. O sincício trofoblasto é esse espaço que há entre a membrana materna e a membrana plasmática que vai
entrar em contato com o capilar fetal. Nesse espaço é onde vão existir as trocas. Então isso é importante, que há uma barreira que não deixa passar todas as substâncias. E dependendo da substância, ela vai passar de uma forma mais rápida, outra mais lenta, outra em maior quantidade, outra em menor quantidade. Quais são os mecanismos dessas trocas? O primeiro deles é a difusão simples, que é muito simples de entender. Onde tem mais, vai passar para onde tem menos, sem gastar energia. Exemplo, as trocas gasosas. Se no lado materno tem mais oxigênio e no feto tem menos oxigênio, essa troca vai ocorrer por difusão simples. A difusão facilitada, ela acontece quando alguma substância dentro da membrana vai ajudar, vai como se fosse um catalisador, a passar alguma substância do lado materno para o fetal ou vice-versa, mas também obedecendo um gradiente de concentração, onde tem mais para onde tem menos, exemplo, a glicose passada assim. O transporte ativo envolve energia. Se existe algo em menor quantidade de um lado, ele vai ser passado em maior quantidade para o outro. Exemplo, algumas proteínas podem acontecer com isso, mas isso envolve energia, então tem que ter trocas e quebras de ATP, etc. Ultrafiltração vai acontecer mais ou menos como é feita na difusão simples, mas de uma forma mais rápida, por conta de um gradiente osmolar, por conta de um gradiente de aumento de pressão, vai passar de forma mais rápida, mas também sem troca de energia. Que exemplo da água, do sódio, às vezes quando você tem uma pressão colodosmótica maior, vai passar de uma forma mais rápida. A pinocitose é uma forma ativa de passagem de substâncias, principalmente proteínas grandes, anticorpos, que você vai ser, a membrana engloba essa substância, essa partícula, e ela vai ser, em forma de vesícula, transferida para o outro lado, ou parte da mãe ou parte fetal. Geralmente são anticorpos ou proteínas grandes que acontecem com pinocitose, que também tem troca de energia. As trocas amnióticas, quem são os principais produtores do líquido amniótico? É a placenta e o feto, principalmente pela urina fetal. O bebê ele engole líquido amniótico, vai meio que digerir, vai ser filtrado, ele vai urinar. Isso é importante para a gente ver mais para frente quando a gente for estudar a restrição de crescimento e sofrimento fetal. Essas trocas vão ser importantes para a gente ver. Será que o bebê que está saudável, o líquido amniótico também está normal? O bebê que não está saudável, tem alguma alteração do líquido amniótico? A gente vai ver que tem relação sim, e geralmente está por conta disso. O bebê produz muito líquido amniótico pela sua urina. Deglute, urina, e esse ciclo vai produzir o líquido amniótico. Uma pouca parte do líquido amniótico também vem da placenta da filtração, dessa ultrafiltração e da difusão facilitada. Agora nós vamos ver uma parte tranquila, mas que às vezes cai também em prova, mas não é muito importante, não é muito difícil fazer alguma questão sobre isso. São algumas modificações do organismo materno. Modificações físicas, que você olha e fala assim, poxa, esse paciente está grávida, e que geralmente acontece isso em todas, que isso está dentro da normalidade. Nós vamos dividir didaticamente entre modificações sistêmicas e as modificações genitais. As modificações sistêmicas principais, nós vamos ver, há uma alteração na postura e na forma de andar desse paciente, uma questão de gravidade. Então nós vamos ver que a barriga, ela vai pesar para frente, essa paciente, para não cair, ela tem que mudar o seu eixo gravitacional, e nisso ela vai fazer uma mudança na coluna, e nisso vem bastante dor lombar. É uma queixa muito frequente da gestação, e quanto mais adiantada a gestação, maior a chance de ter esse tipo de dor, principalmente dor lombar, principalmente naquelas pacientes que são sedentárias. Outra coisa importante é o afastamento dos pés. Aquela paciente ela sofre um pouquinho de afastamento para poder se equilibrar. Então ela tem uma marcha um pouquinho mais engraçada, que uns pés um pouco mais afastados. A parte metabólica da gestação, nós vamos ter um aumento do metabolismo geral, principalmente no final da gestação, para ofertar mais energia para o bebê. Então a mãe se consome um pouco mais para ofertar.
Por isso que durante toda a gestação há um aumento de depósito de lipídio. Ela vai fazer uma reserva energética e no final da gestação vai precisar gastar bastante para o bebê. Diminui também, como a gente já falou anteriormente, o consumo periférico de glicose, principalmente por conta do lactogênio placentário humano, progesterona, estrogênio, do cortisol, mas isso acontece por um aumento da resistência insulínica. Tudo isso para manter uma boa oferta energética do feto. Uma coisa importante que acontece com a gestante é uma retenção hídrica. Mais ou menos 8 litros a 10 litros ela retém durante a gestação inteira. Isso é uma das causas de aumento de peso. E juntou água, juntou sódio. Isso não tem como questionar. Dentro do corpo humano, onde há sódio há água, onde há água geralmente há sódio. E nisso vai acontecer uma hemodiluição. Vai diminuir a concentração de hemoglobina, vai cair o hematócrito, a albumina vai diminuir, vai aumentar o débito cardíaco, porque você tem um volume maior dentro dos capilares, vai ter um edema periférico e vai aumentar o fluxo plasmático renal. Dentro do sistema cardiovascular, por conta dessa retenção hídrica, você vai ter um aumento de até 20% mais ou menos da frequência cardíaca da gestante. O aumento do volume sistólico também, mais ou menos uns 10%. Com isso, aumenta o débito cardíaco, até 50%. Durante o parto, esse débito cardíaco aumenta ainda mais, e no puerpério imediato também. Por isso, a primeira hora pós-parto é importantíssima, principalmente para aquelas cardiopatas. Há uma diminuição gradativa da pressão arterial, porque tem uma diminuição da resistência periférica, às vezes o extravasamento dessa hídrica, mas naquelas hipertensas, às vezes hipertensas leves, você vê que a gente às vezes nem usa antihipertensivo, ou quando a gente começa a usar um antihipertensivo da gestação, tem que tirar ou diminuir, porque automaticamente, com essa diminuição da resistência periférica, há uma diminuição também da pressão arterial. Dentro do sistema sanguíneo, nós vamos dividir didaticamente ali o que aumenta e o que diminui. O que vai aumentar? Os leucócitos aumentam, as células de defesa aumentam, apesar da imunidade da gestante diminuir. A velocidade de sedimentação e a concentração de fibrinogênio, eles aumentam. Daí a importância da coagulação dentro da gestação. Preocupação também com trombose venosa profunda, principalmente no pós-parto imediato, por conta desse aumento dos fatores de coagulação. Como a gente falou, por ter uma hemodiluição, um aumento de retenção hídrica, nós vamos diluir o nosso sangue. A gestante vai ter uma diminuição do número de hemácias, a diminuição da concentração da hemoglobina, cai o hematócrito e o folato também cai no plasma. Mas isso é dilucional. Teoricamente, os eritrócitos vão até aumentar, mas como tem um aumento também hídrico, vai ter uma diluição generalizada. Então, vai aumentar o fluxo plasmático renal. Claro, tem mais sangue, o coração está bombeando mais, o filtro do nosso corpo, nossos rins vão filtrar mais. Aumenta essa filtração de 60% até 70%. Vai ter o aumento também da depuração de várias substâncias. Por exemplo, a creatinina, que vai estar mais baixa na gestação. Então, a gente vê uma diminuição de ureia, creatinina, porque está filtrando mais, está excretando mais. É normal a gente achar glicose na urina. Isso é fisiológica, por conta também desse aumento do fluxo. O sistema respiratório não vai alterar a frequência respiratória. A paciente ainda vai estar eupneica, vai estar com a frequência normal. Porém, por conta de compressão do diafragma, da caixa torácica, vai ter um alargamento do tórax e uma hiperventilação fisiológica. Uma queixa importante é a dispneia, principalmente no finalzinho da gestação. Ao dormir, a paciente fala: doutor, estou com muita falta de ar. Claro, você está comprimindo o seu diafragma, está comprimindo o seu pulmão, você tem uma menor chance de expansão do seu pulmão. Então, daí pode vir a dispneia. Mas isso não afeta de forma nenhuma a questão de trocas gasosas. Isso é uma dispneia funcional. É comum, como a gente falou, nos sinais de início da gravidez, ter náuseas, vômitos, até mesmo anorexia, diminuir a vontade de comer ou não conseguir comer mesmo.
Geralmente a causa disso é o estrogênio. Normal também, e por isso que é importante a gestante no começo da gestação procurar atendimento odontológico, ter alterações orais, principalmente nas gengivas, o edema, hiperemia, às vezes sangramento, ok? Também é muito comum a redução da acidez do estômago, mas aumenta a pirose, aumenta a queimação, porque ela vai ter um pouco de alargamento, de frouxidão aqui dos esfínteres do estômago. Aí vem a pirose. Existe uma alteração importante também no trato gastrointestinal baixo, ou seja, os intestinos. Eles vão ficar mais atônicos, vão ficar mais relaxados, mais hipoativos. Daí vem a obstipação e aumenta também a pirose por conta disso. Na pele são algumas alterações, muitas das vezes indesejáveis pelas mulheres. As principais vão ser as estrias. Muito importante orientar a paciente a hidratar bem a pele, mamas, abdômen, flanco, porque as estrias vêm, elas acontecem mesmo. Outra alteração importante de hiperpigmentação é na face, que é o cloasma ou melasma gravídico. Isso aí pode manchar a face materna. Depois da gestação, um tempo depois, isso até pode sumir. Importante usar protetor solar. Outra muito característica da gravidez é o aumento da coloração, aumento de pigmentação da linha nigras, aquela linha que divide a barriga ao meio, que vai do pubis até mais ou menos o umbigo, pode subir um pouquinho mais. E as teleangiectasias também são muito comuns pela essa questão da mudança de resistência periférica, né, dos vasos. Então pode acontecer essas teleangiectasias. Na pele ainda também pode acontecer aumento de pelo, aumento de pelificação em rosto, hipertricose, as unhas ficam um pouco mais quebradiças, as mãos podem ficar mais vermelhas, um pouco formigando, isso é normal da gestação. Hipertrofia das glândulas sudoríparas e sebáceas também, algumas reclamam que está transpirando um pouco mais, ou está com o cabelo mais oleoso, a pele mais oleosa, isso é absolutamente comum e esperado na gestação. Por fim, na lactação, nós vamos ver aqui algumas vantagens da amamentação. Provavelmente nós vamos ver o aleitamento materno, os benefícios, a composição do leite materno dentro da pediatria, dentro da neonatologia. Mas a gente tem que orientar a nossa paciente, a nossa gestante, da importância do leite materno até os 4, 6 meses de forma exclusiva. Não precisa de água, não precisa de chá, não precisa complementar com fruta, etc. Se o bebê está ganhando peso, é sinal de que o leite está suprindo as necessidades desse bebê. Então, até os 4, 6 meses de vida, ou seja, pós-parto, leite materno e só. Ele é extremamente nutritivo. Dentre as vantagens do leite materno, estão as substâncias imunológicas, principalmente no colostro. São as principais proteções iniciais na vida do bebê. Isso vem da mãe. A mãe, dentro do colostro, vai dar imunoglobulinas, proteínas que vão proteger o bebê, além de proteger também o trato gastrointestinal, algumas alergias, algumas desordens metabólicas. Outro ponto importante que é de graça. Ninguém vai cobrar, a mãe não vai cobrar do bebê para dar o leite. Não tem que ter gasto nenhum, a não ser a própria alimentação da mãe. Então ele é econômico. Muitas mães têm que comprar potes e potes de leite que são extremamente caros. Aleitamento exclusivo, além de psicologicamente ser extremamente recompensador, tanto para a mãe quanto para o bebê, é de graça. Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês verem a composição do colostro e do leite materno. Para vocês verem que o colostro é extremamente proteico, não muito energético, tem poucos lipídios e pouca gordura, né? Então é pouco energético, mas extremamente proteico, que estão as imunoglobulinas e todas as proteínas para proteção fetal. O leite, no decorrer da amamentação, ele é mais rico em glicídios, em lipídios do que o colostro, mas tem uma composição proteica baixa. Importante a gente ver a contraindicação. As principais contraindicações, as contraindicações absolutas à amamentação são mãe portadora de HIV, ou seja, mãe HIV positiva e portadora de HTLV, uma vez mais para frente.
Uma contraindicação fetal é a galactosemia. Nenhuma outra é uma contraindicação absoluta. Claro que numa prova, numa questão, a gente vai avaliar e pelo bom senso. Mas contraindicação de fato absoluta é HIV positivo, HTLV positivo. São as contraindicações maternas. Contraindicação fetal, galactosemia. E aqui existem algumas medicações contraindicadas. Vocês vão dar uma olhada nesse quadrinho, não precisa decorar nada, mas vejam bem. Contraceptivos hormonais combinados. Isso é importante porque nós, dentro da ginecologia, nós vamos oferecer a contracepção da puérpera. O pós-parto, nós vamos ter que achar algum método anticoncepcional. Então a gente tem que tirar da nossa lista os anticoncepcionais hormonais combinados. Ok?